gente, tudo bem? Eu sou a Mila, aqui do canal Mila Budget, e no vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo, um desabafo aí sobre a vida. Eu tava essa semana, né, refletindo sobre muita coisa, inclusive vai ter bastante novidade aqui no canal, mas eu estava refletindo sobre a vida. E eu quero conversar com vocês sobre isso, contar um pouquinho da minha história e tudo que eu já passei. Eu comecei, né, a trabalhar aos 17 anos em uma loja muito famosa. Eu comecei a trabalhar lá e com 6 meses apenas eu tive o meu primeiro cargo. E desde então eu sempre fui crescendo naquele lugar, né, e sempre tive muitas oportunidades. Porém, chegou uma fase que eu percebi que a minha cor estava me atrapalhando. E muitas pessoas podem falar, será que não é coisa da sua cabeça, vitimismo, algo do tipo? Mas, gente, não é. E, pessoal, outra coisa que eu quero falar aqui, interrompendo o vídeo um pouco, me fala se a imagem tá boa pra vocês, porque eu dei uma aproximada. Ai, gente, não tô gostando da minha mão, mas é que eu acabei de costurar e minhas veias ficam assim. E também o áudio, se tá bom. E aí, pessoal, eu percebi que a minha cor começou a me atrapalhar quando eu fui subindo níveis ali naquele lugar. E como que eu descobri isso? Porque eu cheguei já a ouvir a frase, vamos colocar uma loira no lugar dela, porque é mais apresentável para estar aqui à frente, né, dessa grande loja. Por quê? Porque a minha loja se tornou referência, né, entre as 400 lojas desse grupo, a loja onde eu estava se tornou referência, porque, gente, eu sempre fui muito dedicada. E só pra vocês terem noção, tinha dias que eu entrava 2 horas da manhã e saía 10 horas da noite do outro dia. Então, tipo assim, eu sempre fui muito dedicada, sempre dei o meu melhor e sempre fiz a mais, né, porque eu queria muito aquele cargo. Queria chegar, né, um cargo maior. E esse cargo do qual eu estava prestes a alcançar era um salário de 10 mil reais. E eu sabia que esse salário pode não parecer muita coisa, mas pra mim seria. Iria mudar a minha vida. E eu ouvi isso, né, de um gerente, um regional novo. Por quê, pessoal? Por que também que eu resolvi fazer esse vídeo? Vocês vão entender ao longo dessa conversa, tá? Porque até então eu sempre tive gerentes regionais que sempre acreditaram no meu potencial e não olharam pra minha cor em si, mas sim pro meu trabalho e pro meu potencial. Felizmente, colocaram um novo gerente, uma nova regional, que inclusive veio do Sul. Pessoal, pelo amor de Deus, tá? Não é falando que o pessoal do Sul tem preconceito ou algo do tipo, tá? Tô só falando que ela veio do Sul. E esse novo gerente também. E eles criaram uma grande expectativa, né, pra conhecer a supervisora fulana, que era eu. Por quê? Porque muitas lojas, inclusive de lá do Sul, traziam pessoas para treinar comigo. Eu era, gente, sério, eu era referência, assim, porque eu fui muito dedicada, fiz cursos e mais cursos, investi dinheiro, tempo, porque eu queria ser a melhor naquilo. E essa questão de cor, pra mim, sempre foi algo que mexeu comigo desde a minha infância. Porque quando eu era pequena, inclusive minha prima, hoje a gente conversa isso muito de boa, mas há muito tempo atrás isso já fez muito mal pra gente, que a nossa família nunca teve preferência pela gente, sabe? Sempre pelas nossas primas brancas. E isso, gente, não é vitimismo, nem nada disso, porque eu nunca fui de me vitimizar. Mas é algo que foi real e que aconteceu comigo. E hoje a gente entende, hoje a gente fala que por isso que nós duas somos tão unidas e tudo mais. Mas eu nunca fui de levar isso, sabe, pra minha vida. Ai, porque eu sou preta, isso aqui. Não, nunca, nunca, nunca. Eu sempre quis ali fazer o meu como uma pessoa comum e normal. Mas, aí quando eles me conheceram, gente, dava pra ver na cara deles a decepção. E eu fiquei, sabe, quando você, tipo assim, não entende o que tá acontecendo? Você fica tipo, oi, o que tá acontecendo? Mas eu percebi a decepção. E foi aí quando a gente tava todo mundo conversando ali, os funcionários e tudo mais, na hora do almoço. E uma colega, ela é branca e ela tem um filho negro. E ela passa por muitas dificuldades. Porque esse filho negro estuda em uma escola particular e já sofreu diversos tipos de racismo. E aí ela falou, gente, é óbvio que entre a Camila e fulana, vão preferir fulana, porque a Camila é preta, ela pode ser a melhor. Mas a cor dela, infelizmente, atrapalha ela.
E ela não falou isso, tipo, de uma forma ruim. Ela falou isso porque é a realidade. E ela viveu isso, ela vive isso, infelizmente, até hoje. Com o filho dela, né? De chegar nos lugares. E, enfim, gente, histórias que todos vocês aqui, e quem principalmente é negro, já passou, né? Eu já tive, inclusive, uma chefe negra e ela que me incentivou e me subiu de muitos cargos. Ela também saiu da empresa e eu já vi clientes chamando ela de macaca, eu já vi várias coisas. Então, assim, pessoal, infelizmente, as pessoas não respeitam e não aceitam pessoas negras no poder, independente da situação. Infelizmente, é uma realidade no nosso país. É feio, é chato, mas é real. E aí foi quando eles me chamaram e falaram que iriam me trocar de loja, me colocar numa loja meio estilo interior. Uma loja que era uma das piores lojas. É uma loja que ninguém visitava, que ninguém era visto. E aquilo, né, foi acontecendo várias coisas, eu ouvindo várias coisas. E eles pegaram a supervisora, que era loira, né, dessa loja aí do interior. E trocaram, né, eu por essa mulher. E aquilo no começo me machucou, obviamente, chorei demais junto com a minha equipe, muita gente pediu demissão, inclusive eu. Só que não era tão fácil, porque eu não queria pedir as contas, eu queria que eles me demitissem. E foi quando, né, eu consegui essa demissão, graças a Deus. Mas eu comecei com essa história pra vocês entenderem o intuito do vídeo. Esse vídeo é um desabafo e quero falar pra vocês que às vezes eu ainda fico um pouco chateada, não com essa história, mas que eu vejo o pessoal que é tão difícil vencer na vida, e é sobre isso o vídeo, sobre vencer na vida, vencer financeiramente. Gente, não é nada fácil. Aí você olha essas pessoas na internet, você se compara, e eu vi um vídeo da Fran, que ela falou justamente sobre essa comparação, de ver essa vida perfeita, tudo muito cronometrado, tem um horário pra ler, pra meditar, pra fazer exercícios. Só que a vida não é assim, a realidade não é essa, a nossa vida ela é difícil mesmo, a gente passa por dificuldades, a vida não é um morango, só que nós não podemos desistir e nem nos comparar. E, gente, esses dias eu estava vendo o vídeo das meninas, né, que faz aqui o método, e eu tava me comparando, falando, meu Deus, as meninas estão conseguindo, eu não. As meninas estão sempre fechando no vermelho, eu não consigo, parece que eu não tô evoluindo e eu tô tentando, eu tô me esforçando. E foi quando eu falei, Camila, calma, respira fundo e você vai conseguir, né? Você só não pode desistir, você não pode se vitimizar, você não pode colocar empecilhos. Hoje, graças a Deus, eu tô numa empresa onde a minha gerente é uma mulher negra, o dono é um homem negro, e hoje eu estou em um lugar onde eu tenho possibilidades reais de crescimento pela minha competência e não pela minha cor. Então, eu tenho que só agradecer a Deus. E esse vídeo, gente, é um desabafo e também dizer pra vocês, não se comparem. Você vai chegar lá, você vai conseguir, assim como eu também vou. E em breve nós vamos ter muitas histórias felizes. O nosso saldo vai sempre estar no positivo, se Deus quiser, no verde. E a gente vai conseguir alcançar tudo aquilo que Deus já preparou pra gente também e tudo aquilo que nós merecemos. Então esse vídeo foi um desabafo e de explicar pra vocês que às vezes eu fico sem postar, fico os dias fora, porque por vários motivos, mas principalmente porque às vezes eu fico me comparando e fico me sentindo mal e penso que meu conteúdo não é legal, mas depois isso passa e eu falo, não, vou gravar porque eu gosto muito, eu me sinto muito íntima de vocês e eu amo esse universo. Tô até vendo, né, pra cursar gestão financeira, eu vi pela Estácio, que tá 159, mas agora no momento vocês sabem que eu tenho projetos, planos e eu tenho que esperar mais um pouquinho. É isso, eu só queria desabafar, conversar um pouquinho com vocês e pedir pra vocês deixar o like de vocês, comentários nesse vídeo, que é muito importante, tá bom? E muito obrigada a você que assistiu até aqui, fico muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? Beijinho!